Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Estatística Experimental. E nesta videoaula nós vamos falar sobre o teste de Tukey, um importante teste aí muito utilizado dentro da análise de experimentos. Então, no uso do teste de Tukey, primeiramente a gente tem o seguinte, quando nós temos um determinado experimento, nesse nosso experimento, primeiramente, a gente é comum nós utilizarmos a análise de variância. E na análise de variância de um determinado delineamento experimental, nós, como a hipótese H0, vamos testar se todas as médias, a hipótese H0 de que as médias de todos os tratamentos sejam iguais entre si. Contra a hipótese alternativa que pelo menos um par de médias, um contraste de médias aí, seja diferente de zero, um contraste, ou pelo menos um par de médias difira entre si. Bom, então o que acontece? Quando nós rejeitamos a hipótese nula, a hipótese da nulidade, H0, daí então nós concluímos que nem todas as médias são iguais entre si. Mas mesmo assim, nós temos médias que são iguais e temos médias que são diferentes. Mas a análise de variância, ela não nos fornece esse tipo de informação. Por conta disso, surgem na estatística inúmeros testes que a gente pode utilizar para comparar as médias dos tratamentos e verificarmos quais tratamentos de fato são iguais e quais são diferentes entre si. Então, quando o resultado da análise de variância for não significativo, claro, aí nós não rejeitamos a hipótese nula, daí a gente conclui que as médias dos tratamentos são todas iguais entre si. Pronto, aí meu problema está resolvido, daí eu concluo que todas as médias são iguais entre si, e estatisticamente, logo eu não preciso fazer nenhum procedimento adicional, eu não preciso fazer mais nada, eu já concluo que todas as médias são iguais. Por outro lado, quando o nosso teste F for significativo, ou seja, da análise de variância, a gente tem que a hipótese nula é rejeitada. Isto implica que existe pelo menos um contraste entre médias estatisticamente diferente de zero, ou pelo menos um par de médias que diferem entre si. Apesar de que a análise de variância não fornece quais médias são diferentes ou quais são iguais entre si. Quando isso ocorre, nós devemos utilizar algum procedimento de comparações múltiplas. Existem uma infinidade de testes disponíveis na literatura que nós podemos utilizar para comparar médias. Então, tem vários testes aí, e aí muitas vezes o pesquisador, é importante que ele defina qual teste ele vai utilizar na análise lá do seu experimento. Esses testes podem ser divididos basicamente em duas categorias principais, de acordo com os tipos de contrastes que eles podem ser testados. Primeiramente, a gente tem os procedimentos para testar todos os possíveis contrastes entre médias, entre duas médias dos níveis do fator em estudo. Neste caso, nós temos então os testes para compararmos médias duas a duas. O teste de Duncan, o teste de SNK, entre inúmeros outros testes disponíveis aí na literatura. O teste de Tukey, é o assunto que a gente vai falar aqui hoje. Ele é um teste, então, que a gente utiliza para fazer a comparação de entre médias dos níveis do fator estudo. Daí, então, não necessariamente médias duas a duas, mas posso comparar 3, 4, 5, enfim, contrastes que são constituídos por mais de duas médias de tratamentos. Como exemplo, nós podemos citar aí os testes, o teste T, de Student, e o teste de Sheffer. Bom, todos os testes aí falados, todos os testes que a gente trabalha em estatística experimental, eles baseiam-se no cálculo de uma diferença, chamada diferença mínima significativa, que é o que a gente chama de DMS. Essa DMS, então, ela vai variar de um teste para outro. Então, cada tipo de teste vai ter um tipo específico de cálculo para a DMS. A DMS representa o menor valor que a estimativa de um contraste deve apresentar para que se possa considerá-lo como significativo. Ou seja,
ser significativo, ser diferente de zero, ou encontrarmos diferença entre as médias lá dos nossos tratamentos. Na estatística, dizemos que um teste é mais conservador que outro teste quando a DMS dele é maior, né? Pois ele tende a conservar a hipótese de igualdade entre médias como verdadeira. De fato, isso é um importante problema que todo pesquisador enfrenta em definir qual é o tipo de teste, né, que ele vai utilizar lá no seu experimento. Então, existem inúmeros testes, existem testes que são mais rigorosos, né, mais conservadores do que outros. Então, o pesquisador ele precisa definir, né, principalmente lá no planejamento experimental, qual é o tipo de teste que ele vai trabalhar lá dentro da análise do seu experimento. Bom, falando do teste de Tukey propriamente dito, nós temos o seguinte, né? O teste de Tukey ele pode ser utilizado para comparar a totalidade dos contrastes entre duas médias, ou seja, né, entre todos os casos aí, e o número de tratamentos, né, I vezes I menos 1 dividido por 2, contrastes do tipo, né, MI menos MS, ou em outras palavras, contrastes que envolvam somente duas médias, ou podemos falar basicamente o seguinte, né, que o teste de Tukey ele vai servir para compararmos médias duas a duas. Este teste, né, ele baseia-se numa coisa chamada de diferença mínima significativa, conforme eu falei, a DMS, e no caso do teste de Tukey a gente chama essa DMS de delta, né? E ele é dado por meio dessa fórmula aí. O delta é Q, um valor Q, né? Esse valor de Q é chamado de amplitude total estudentizada. Essa amplitude total estudentizada a gente obtém por meio de uma tabela, né? Geralmente chamada de tabela de Tukey. E é muito comum a gente ter tabelas aí com alfa 5% e 1%, tá? E para nós encontrarmos essa tabela, nós temos que verificar o seguinte, qual é o nível que a gente vai estar trabalhando, né, o nível de significância do teste. O I vai denotar o número de tratamentos, então eu vou ter que olhar na minha tabela lá na parte superior da tabela, vamos verificar qual o número de tratamentos que eu tenho no meu experimento. E ao longo da linha vertical, eu vou denotar o N2. Esse N2 aí nada mais é do que o número de graus de liberdade do resíduo. Esse número de graus de liberdade do resíduo que a gente obtém lá por meio da nossa tabela, do nosso quadro, né, da análise de variância. E o K aí vai denotar o número de repetições que eu tenho no meu experimento. Aqui no caso, nós estamos trabalhando o caso mais simples, né, que é o caso onde todos os tratamentos, né, possuem o mesmo número de repetições, né? No caso, então, que a gente fala de experimento do tipo balanceado. Então, a gente também tem o caso balanceado e o caso desbalanceado, onde nós temos casos onde temos tratamentos com diferentes números de repetições. Na prática, né, o ideal é a gente sempre trabalhar com experimentos, né, tratamentos aí que são do tipo balanceados. De forma, então, a nós realizarmos o nosso teste de Tukey, né, a um nível alfa de significância, é necessário, né, que a gente enuncie as hipóteses. De fato, né, você pode já colocar de uma maneira mais resumida, né, que a hipótese H0 vai ser o C. Na verdade, você vai ter vários contrastes, né, que você vai testar, de média 2 a 2. Então, no caso aí, C é igual a 0, né, contra a hipótese alternativa de que o C é diferente de 0. E, nesse caso aí, nós temos que fazer a obtenção das estimativas do contraste, né? Lembrando que esse C circunflexo aí denota o contraste estimado, né? O MI estimado, a média de um contraste, a média de um tratamento estimado, I, menos a média lá de um tratamento, a média estimada, né, para um tratamento ali, S. Com base nos valores amostrais, ou seja, os valores que a gente obtém do nosso experimento. Calcular a DMS, ou seja, calcular o delta aí, conforme a gente já falou, da fórmula do delta, né? E daí eu já vou verificar o seguinte, se o módulo do C estimado, né, do contraste estimado, aí, for maior ou igual a delta, daí nós vamos rejeitar a hipótese nula, né? Então nós vamos concluir que o contraste aí não é igual a zero, ou seja, ele na verdade é diferente de zero. Caso contrário, nós não rejeitamos a hipótese nula. No caso, né, neste caso, nós devemos, quando as médias são iguais, nós vamos colocar, ou vamos
representar as médias iguais como a mesma letra. Então, médias seguidas de mesma letra são iguais estatisticamente ao nível alfa de significância. Por outro lado, se as médias são diferentes, nós vamos colocar letras diferentes na frente dessas médias, para denotar que elas são diferentes. Bom, o teste de Tukey, nós temos algumas considerações importantes a fazer sobre esse teste, né? O teste de Tukey ele vai ser válido para a totalidade dos contrastes, né, de duas médias. Esse teste aí, ele exige, em princípio, o balanceamento, né, mas, por outro lado, no caso dos tratamentos a representar diferentes números de repetições, o resultado obtido para esse teste vai ser apenas uma aproximação, que, de fato, é uma aproximação relativamente boa, né? O teste de Tukey ele vai ser exato para testar a maior diferença que existe entre as médias aí, né, dos nossos tratamentos. Nos demais casos, né, ele vai ser dito ou vai ser considerado conservador. Por ser um teste, de certa forma, rigoroso, né, geralmente o teste de Tukey ele é aplicado, aí, ele é considerado por um alfa igual a 5%. É bastante comum a gente encontrar em trabalhos aí, o pesquisador utilizando o alfa como sendo 5% e como sendo o mais utilizado na prática. Vamos ver então um exemplo de como funciona, né, como é aplicado o teste de Tukey. Bom, nós temos então aí um experimento, né, para avaliar a influência de 4 tipos de aleitamentos no ganho de peso de suínos. Ele foi considerado, né, ou foi conduzido utilizando o delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições. Então foram obtidos os seguintes resultados parciais. Aí, então a gente tem lá a tabela nossa da ANAVA, da análise de variância, resumida aí. Então eu preciso completar essa tabela. E logo acima aí eu tenho então uma tabela relacionada aos tratamentos, que nesse caso são 4, e os totais desses tratamentos. Então, por exemplo, tratamento 1 total dele, eu somo as 4 observações que ele tem, porque nós temos 4 repetições, e aí nós encontramos o valor de 37,2, né? E assim por diante. Aí pede-se então para nós completarmos a tabela da ANAVA e, considerando-se um alfa de 5%, responder qual ou quais são os melhores tipos de aleitamento, considerando o melhor tipo de aleitamento aquele que produzir o maior resultado médio, né, no ganho de peso aí dos animais. Então vamos utilizar o teste de Tukey se for necessário. Claro, eu só vou utilizar o teste de Tukey a partir do momento que o meu valor do F, né, na análise de variância for significativo. Ou seja, quando eu rejeitar a hipótese nula, rejeitar a hipótese H0. Bom, rapidamente a gente pode completar esse quadro da análise de variância. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente completar esse quadro, né? Lembrando aqui que algumas informações foram passadas. Nós temos 4 tipos de aleitamento, que nesse caso são 4 tratamentos. Grau de liberdade para tratamento, 4 menos 1, 3. O total, como eu tenho 4 tratamentos e 4 repetições, portanto eu tenho 4 vezes 4, 16 observações. Daí então o grau de liberdade total vai ser 16 menos 1, 15. O grau de liberdade do resíduo vai ser a diferença entre o grau de liberdade total pelo grau de liberdade de tratamento. Então, 15 menos 3, né? Aí nesse caso a gente tem 12. Aí a soma de quadrado, percebo que eu tenho a soma de quadrado de tratamento e eu tenho a soma de quadrado total. Para eu encontrar a soma de quadrado do resíduo, basta fazer a diferença entre a soma de quadrado total menos a soma de quadrados de tratamento. O quadrado médio, a gente pega a soma de quadrados, né, obtidos e divide pelo respectivo grau de liberdade. Daí eu acho quadrado médio de tratamento e quadrado médio do resíduo. E por último, o valor do F calculado aí vai ser o quociente entre o quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Então fazendo todas essas continhas aí, daí a gente tem então a nossa tabela da análise de variância aí representada. Perceba que o meu valor do meu F calculado aí foi de 15,16. Né? Esse nosso F aí eu preciso então encontrar agora um valor correspondente, né, na minha tabela F de 5% com 3 graus de liberdade no numerador, né, porque o grau de liberdade de tratamento, e 12 graus de liberdade no denominador, o grau de liberdade do resíduo. Olhando na tabela F, eu encontro que esse valor é 3,49. Logo, como o meu valor calculado, meu valor de F calculado é superior ao meu valor de F tabelado, daí nós rejeitamos a hipótese nula,
né, de que as médias do tratamento 1 é igual à média do tratamento 2, que é igual à média do tratamento 3, que é igual à média do tratamento 4. Ou seja, essas 4 médias aí não são todas iguais entre si. Então, a gente rejeita a hipótese nula. Mas agora eu não sei quais são diferentes ou quais são iguais aí entre essas médias. Daí eu preciso agora utilizar o teste de Tukey, que esse teste de Tukey vai responder essa minha pergunta. Bom, o que a gente pode fazer? Lembrando, né, no teste de Tukey eu preciso encontrar pela tabela de Tukey a amplitude total estudentizada, tá certo? Que é dado por meio dessa fórmula aqui, conforme a gente já viu. Que o delta, né, é Q que multiplica a raiz quadrada do quadrado médio de resíduo dividido por K, que K é o número de repetições. Olhando então na minha tabela, perceba que logo acima aqui ele fala o número de tratamentos que a gente tem. Nesse caso aqui, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Eu tenho, no meu experimento, aí eu tenho 4 tratamentos, tá? E eu tenho aqui, agora na vertical, eu vou olhar o grau de liberdade do erro, do resíduo, que nesse caso é 12. Aqui a parte superior aqui é 0,05, né, o alfa. Portanto, olhando nessa nossa tabela, nós encontramos um valor de Q como sendo 4,2. Então, esse é o meu valor lá de Q. Daí, agora, eu posso encontrar o meu valor da DMS, né, que é o valor de Q, que é 4,2, vezes a raiz quadrada de 0,5883. Esse valor é o quadrado médio do resíduo que a gente obteve lá da nossa tabela da análise de variância, dividido por 4, que é o número de repetições. Daí, então, fazendo essa conta, nós encontramos que o nosso valor da DMS aqui é 1,61. Bom, agora o próximo procedimento é eu colocar essas médias. Então, uma forma bastante prática para nós fazermos isso é fazer o seguinte: você pode, né, de uma forma, isso aqui é uma maneira prática de ser feita. Você pode calcular essas médias. Como que eu calculo essas médias? Basta a gente lembrar lá, por exemplo, o tratamento 2, né, o valor lá, a soma, né, de todas as 4 observações dava 44, né, a vírgula 8, né, conforme a gente já tinha visto isso aí. Bom, então o que eu faço? Para eu encontrar essas médias, eu pego aqueles totais e divido aqueles totais por 4. Então, a média aí para o tratamento 2 é 11,2, depois para o tratamento 1, 9,3, para o tratamento 4, 8,2 e para o tratamento 3, 7,9. Então, eu oriento vocês a ordenar essas médias. Você pode colocar da maior média para a menor média observada. E aí, uma vez que você faz isso, por que você faz isso? Para evitar você ficar fazendo média 2 a 2, né? A quantidade que houver lá, você vai ser bem mais rápido de ser feito, aí, de aplicar esse teste. Bom, então o próximo passo que a gente tem que fazer agora é comparar a DMS com a diferença entre as médias 2 a 2. Perceba que nesse caso aqui, a minha média M2 é 11,2. 11,2, né, menos 9,3, que é a média imediatamente inferior a ela, essa diferença aqui é de 1,9, esse valor de 1,9, ele é superior, né, à nossa diferença mínima significativa. Então, ou seja, ele é superior à nossa DMS. Então, essa diferença é maior que a DMS. Quando a gente encontra um valor maior do que a DMS, a diferença é maior do que a DMS, nós concluímos que essas duas médias são diferentes estatisticamente. E quando as médias são diferentes estatisticamente, nós colocamos o quê? Letras na frente dessas médias que vão denotar que elas são diferentes. Daí, para denotar que elas são diferentes, nós colocamos letras diferentes na frente de cada uma dessas médias. Ou seja, nós podemos então escrever lá que a média 2 aqui, né? A gente coloca a letra A, e a média, a próxima média, que é a M1, nós colocamos a letra B lá na frente. Bom, quando a gente encontra a diferença, o próximo passo é agora eu fazer o seguinte: se eu já encontrei uma diferença, eu saio dessa minha média maior aqui, que é 11,2, vou para a média imediatamente abaixo dela, que é 9,3. Eu vou pegar agora esse 9,3 e vou subtrair agora de 8,2. Então, 9,3 menos 8,2. Portanto,
né, M1 menos M4, né, 9,3 menos 8,2 dá 1,1. Essa diferença, né, no caso, ela é menor do que a DMS. Assim podemos dizer, então, que essas médias são iguais entre si. Se elas são iguais, nós temos que representá-las por mesma letra na frente. Logo, se a minha média M1 tem a letra B na frente, a minha média M4 também tem que apresentar a mesma letra na frente. E nesse caso é a letra B, conforme está mostrado aí. E depois, por último, né, como eu não encontrei diferença, né, de M1 com M4, eu continuo fazendo a diferença até eu encontrar. Ou seja, eu vou pegar 9,3 e vou agora subtrair de 7,9. Portanto, eu vou pegar M1 menos M3, né, esses valores estimados aqui. Eu vou encontrar que essa diferença vale 1,4. Né? Esse valor de 1,4 também é menor que a DMS. Né? Lembrando que a DMS é 1,61. Então, ele é menor que a DMS. Assim, podemos concluir que essas médias são iguais estatisticamente. Se elas são iguais, nós temos que representá-las pela mesma letra, essas médias aí. Portanto, fazendo essa representação, como a média M4 também possui a letra B, a média M3 também vai possuir a letra B. Bom, aí terminou, ou seja, todas as médias já possuem letras na frente delas aí. Daí, às vezes, você vai pensar assim, ah tá, mas eu tenho que fazer agora 8,2 menos 7,9. Não preciso fazer isso. Se eu fizer essa diferença, claro que a gente vai encontrar que esse valor é menor do que o valor da DMS. Você vai falar o seguinte, vamos colocar a mesma letra na frente dessas médias. Mas não é necessário ser redundante aqui, colocar, por exemplo, uma letra C aqui, até porque ela já possui a mesma letra B na frente aí. Logo, né, a gente encerra o nosso teste aí, e daí a gente conclui o seguinte, né, que as médias M1, M4 e M3 são iguais estatisticamente, porque possuem a mesma letra, e a M2 é a diferente, no caso aí foi a maior, né, e é diferente de todas as outras três médias aí. Portanto, o tratamento que me dá um retorno maior é o tratamento 2. Bom, na prática, né, o teste de Tuca ele pode apresentar uma certa desvantagem em alguns momentos, quando ele apresentar ambiguidade, ou seja, mais de uma letra na frente da média desses tratamentos. Por conta disso, quando isso ocorre, né, pode apresentar para o pesquisador, né, uma certa dificuldade na interpretação desse teste. Mas, em contrapartida, é um teste muito utilizado e tem um rigor bastante considerado aí, e sendo então um dos testes mais utilizados que a gente tem para testar médias 2 a 2 aí em um determinado experimento. Bom, pessoal, por hoje é só. Até logo.